Podemos é um partido, quem conhece minha trajetória sabe que eu mudei de partido, foi uma decisão madura de mudar de partido, e hoje a gente tem aí a oportunidade de estar no segundo turno, estar disputando para valer, estar liderando as pesquisas, graças a Deus, como já saiu ontem, e estar no Podemos. Para mim, não tem uma questão de nacionalizar o debate. Eu vejo que muitas vezes, e foi tentado isso ao longo dessa eleição, nacionalizar o debate no cenário municipal. Eu sempre adotei uma postura mais municipalista, preocupada com as questões locais, respeito todas as bandeiras, todas as posições, não estou negando nada de ideologia, mas eu também espero que respeitem que cada um tem a sua bandeira, e eu escolhi que a minha bandeira era discutir as questões de São Vicente, era trazer o debate para o âmbito municipal, entendendo todas as questões de justiça social, que são extremamente fundamentais de se discutir nessa cidade. Hoje, no meio do dia, eu estava caminhando na Avenida Brasil e vendo a questão da falta de dignidade que, diria, 1/3 da nossa população sofre com dificuldades de acessar o saneamento básico, que o nome já diz que é básico. Então, tenho dentro de mim conceitos de justiça social, tenho dentro de mim conceitos de uma gestão pública mais profissional, eficiente, mas ao mesmo tempo humanizada, e isso vai construindo a forma como eu enxergo o mundo. Me considero de uma posição mais de centro, estou num partido que eu considero de centro, e existe quem considere centro para lá e centro para cá, e considere como quiser. A questão é que eu sou municipalista, sou são vicentista, criando aí uma palavra nova, e vou seguir nesse propósito, pensando o São Vicente, entendendo que o partido tem as votações dele nacional. Eu não sou deputado federal nem senador para tomar parte nessas votações, mas óbvio que a gente compreende a complexidade, óbvio que a gente compreende que o partido traz votações para lá ou para cá que muitas vezes podem desagradar, só que não é o meu dedo que aperta o botão. Nem tudo eu concordo e não preciso concordar, nunca foi me imposto uma faca no pescoço para que eu tivesse que concordar com tudo, ao mesmo tempo nem tudo eu discordo. Então, estou muito leve para dizer que eu quero ser o prefeito de São Vicente, administrar essa cidade com leveza, independência, autonomia, mas ao mesmo tempo com a bandeira, naturalmente, do partido Podemos, que é o partido que me concede a legenda. Afinal, no Brasil, você não pode disputar uma candidatura sem partido, isso é parte da legislação. Então escolha um de 35, 36, não sei em que pé que está agora, e dispute. É mais ou menos assim que funciona. Quando a gente vem para o cenário municipal, acho que as pessoas entram na discussão de partido muito mais para deixar de votar em você do que para votar em você. Porque se a gente for olhar a sopa de letrinha e começar a ver as coligações formadas, então ninguém vai votar em ninguém. É melhor todo mundo anular voto, sabe? Então, acho que é mais ou menos por aí. Nenhum cenário de vencer a prefeitura da cidade, começar uma nova administração, ia ser fácil. Se eu tivesse vencido as eleições em 2016... e assumido em 2017, a gente ficou a menos de 800 votos do segundo turno, não seria um cenário fácil também. São Vicente não é uma cidade fácil de administrar, por N motivos, toda a dependência que tem de recursos de transferências federais e estaduais, por toda uma necessidade de pessoas que necessitam do serviço público, existe uma dependência muito grande dos servidores, naturalmente, por um acesso ao serviço público. Só na saúde a gente tem 7 em 10 vicentinos que não tem plano de saúde, então vão naturalmente direto para a porta do SUS iniciar a sua necessidade de saúde, né? Isso já indica um pouco do que é a característica da cidade, entre a oferta e o que a gente tem disponível para gastar, e a demanda, a população disponível para consumir. Então, a característica da cidade não é uma característica simples. Não ache que encaixar conceitos de Santos em São Vicente ou conceitos de Praia Grande em São Vicente é uma fórmula matemática racional, porque não é. São cidades distintas, com crescimento urbano totalmente diferente, características geográficas, características sociais, e não é simplesmente vou trazer um modelo de escola tal para cá e vai funcionar, vou trazer um modelo de não sei o que para cá e vai funcionar. Não é bem assim, tem que se encaixar. Para mim, o ponto a gente traz dentro da nossa proposta o fazer gestão, que já é um conceito que não aparece em todo o plano, em toda a proposta de outras pessoas.
Eu, quando decidi ser político, escolhi o caminho de me preparar na área de gestão pública, enfim, graduação, pós-graduação, mas foi a minha escolha de entender que a educação era importante para esse desafio que eu ia enfrentar. Eu escolhi esse caminho, entendo que é um caminho importante, mas para além de aprendizado ou conhecimento, ele abre um networking muito interessante de conhecer boas práticas de outro local, de conhecer especialistas de outros locais, enfim, tudo que agrega. Administrar essa cidade, como eu disse, não é tarefa fácil, mas a gente começa do princípio da gestão e a gente entende que o servidor para a gente é peça fundamental dentro desse trabalho difícil, desse cenário difícil que a gente vai encontrar com o pós-pandemia, se é que dá para chamar de pós-pandemia, porque não estou vendo um pós ainda, né? Então não é bem um pós-pandemia o que a gente vai encarar, a gente vai encarar um meio de pandemia que nem os teóricos conseguem definir se a gente está indo para a segunda onda, ainda é a primeira onda, achatou, não achatou, enfim. Então, o que a gente espera? A gente espera um governo difícil, que adiantou recursos fiscais para cobrir esse ano, ao mesmo tempo impediu diversas questões por conta da legislação federal do ano que vem, em termos de aumentos e outras questões. Sei que isso está em discussão, já me passaram no sindicato que isso é uma lei que está em discussão e etc e tal, e estão tentando derrubar. Ok, vamos entender o cenário quando ele se apresentar, não tem ninguém aqui que bate na mesa, a gente é do diálogo, mas a gente conta com o servidor, que é a essência do serviço público, para administrar uma cidade que vai ter problemas naturais por ter antecipado recursos, etc e tal. A gente conta com o servidor para conseguir encarar de frente esse desafio, porque no fim das contas, ao fim dos termos, é o servidor que compõe a máquina, né? Existe o cargo de livre provimento e exoneração, existe, ele faz parte do processo de administração de uma cidade, tem que ser usado com sabedoria, com consciência, não acho que tem que virar a casa da mãe Joana, enfim, tem que ser usado com muita consciência, mas ao fim dos termos, se não tivesse nenhum, e não é que não vai ter nenhum, mas se não tivesse nenhum, ainda assim estariam lá nós servidores sustentando uma administração. Então, no cenário fácil estaríamos juntos, no cenário difícil também estaremos juntos e vamos ter que ter muito diálogo, muita conexão para conseguir superar isso, fazer a cidade crescer. E o nosso plano de governo, para quem leu, fala de uma cidade para o desenvolvimento, fala de uma cidade que vai investir e buscar recursos, e a gente tem essas portas abertas, tanto no governo estadual quanto federal, para buscar esses recursos, para qualificar essa cidade, para que ela cada vez mais, isso não é um processo do dia para a noite, mas para que ela cada vez mais consiga se desenvolver de dentro para fora, e não de fora para dentro, só dependente de repasse, mas cada vez mais aqui dentro a gente tenha mais empresa paga imposto, imposto vai compor a receita financeira, a gente consiga ter mais prestações de serviço dentro da cidade, porque o turismo vai se desenvolver dentro do nosso plano, e o turismo vai gerar desenvolvimento, vai gerar emprego, o emprego gera renda, a renda vai gerar um orçamento melhor, e assim vai, a gente vai conseguindo qualificar essa cidade num prazo que é o prazo de desenvolvimento, você não estrala os dedos e surge, mas é o prazo que a gente espera razoável, já com 4 anos sentindo a diferença, para conseguir ver essa cidade ter mais margem, inclusive, para dialogar com o servidor. A gente já viu o último quadrimestre extremamente apertada a questão na despesa com o pessoal, ou enfim, sem o termo técnico, mas no investimento com o pessoal, se a gente for de uma forma mais leve, mas a gente já viu que no último quadrimestre a gente já está batendo de novo na garganta, né? E esse não é um bom cenário para a gente. E a gente precisa ampliar a nossa receita para conseguir ter uma margem de diálogo melhor para valorizar o servidor também na questão salarial, mas são diversas as formas de valorização. E sobre a utilização do servidor nessa parte de gestão? Eu, como servidor, consigo ver dentro da administração onde eu trabalho que a gente tem muitas vezes muitos bons perfis dentro da própria administração que não são valorizados, enfim, não são escutados, e a gente pode sim cada vez mais entender que dentro da própria administração a gente já consegue encontrar bons quadros para administrar junto com a gente. Acho isso muito natural e muito interessante, para ser bem sincero. Pode existir alguma característica diferente que a gente queira buscar de fora, de um perfil de fora que eu digo
de fora do serviço público, porque de repente é um professor dali ou alguma coisa de lá que você pode falar, talvez agregue para a construção do plano de governo que a gente desenhou. Qual que é o ponto principal? Nós temos um plano de governo muito bem desenhado, mais de 900 contribuições de pessoas que contribuíram, diversos, passou de centenas aí, servidores que participaram, e isso é muito legal. Então, nosso plano de governo, que é executável, foi construído de forma participativa, a gente defende sempre a implementação dele. E aí, para implementá-lo, é que vai se definir o perfil de quem ocupa o quê. Mas, curiosamente, dentro desse plano de governo, existem também um dos apontamentos que a gente faz, que é a questão de alguns cargos específicos a gente discutir que sejam específicos para dentro do serviço público, para dentro de quem já é servidor, uma vez que a gente considera que são cargos que exigem questões técnicas maiores também. Não é só um cargo que talvez seja para um direcionamento político, para conduzir a implementação do plano. São cargos que têm uma característica técnica, mas estão abertos para o comissionamento, só que aí fica uma confusão. Então a gente quer, inclusive por lei, tentar transformar alguns cargos assim, para que apenas efetivos ocupem, por exemplo. E isso é totalmente possível. Então existe no nosso plano de governo um item que é uma abertura para essa discussão. Isso já dá o tom do que a gente espera. Com relação a... Você colocou dessa forma, salário de prefeito, vice e secretários serem diminuídos para que desse mais margem para valorizar o servidor. Do ponto de vista matemático, isso não se executa, porque a gente vai ter uma economia ínfima, que não vai sobrar um centavo para investir a mais no salário de cada um. Então, assim, do ponto de vista matemático, isso não tem muita lógica. Agora, do ponto de vista moral, ético, num cenário onde se está todo mundo, por exemplo, deu problema aí, tá todo mundo, o ano não vai ter aumento, aquela coisa toda, pode se discutir do ponto de vista ético. Mas do ponto de vista de achar que reduzir o salário de tudo significa aumentar o salário de todo mundo, a gente não pode correr nesse erro, assim, que não é algo real. Entende? Então, para ser bem sincero e franco, trazer bons quadros, inclusive valorizar o próprio servidor, presume que a gente tenha na posição que vai administrar uma pasta, por exemplo, de 250 milhões, e você assina por 250 milhões, o tamanho da responsabilidade que é. Você assinar por 130 milhões outra pasta, o tamanho da responsabilidade que é. Você assinar por 24 milhões outra pasta, o tamanho da responsabilidade que é. Por isso que eu questionei se você estava partindo do pressuposto que eram salários altos ou não, porque eu acho que isso é uma discussão importante de se fazer. Não estou dizendo que é baixo ou é alto, mas eu acho que existe a essência do cargo e a responsabilidade do cargo, que é disso que se trata também o serviço público. Agora, por outro lado, eu acho o salário do servidor na cidade muito baixo. Assim, várias das carreiras da cidade com salário defasado. Várias das carreiras me procuraram ao longo desses tempos, né? Enfim, enfermagem, os engenheiros, não sei quem mais me procurou que pode estar representado aqui, mas várias carreiras... Administrativo, várias carreiras... saúde. Enfim, se a gente começar a citar, mas várias das carreiras me procuraram, outras não me procuraram, mas é baixo também, e aí a gente começa a equilibrar essa balança do que é justo e o que não é justo. Não necessariamente do tá alto ou não tá. O salário do servidor tá baixo, mas a responsabilidade de se defender uma pasta de 250 milhões, por exemplo, tá alto. Fica essa reflexão. Eu acho que é essa ponderação que a gente faz para ser bem racional e jogar com as cartas na mesa. Entende? Então, dentro de um cenário como esse, a gente tem que buscar a valorização do servidor, mas a valorização do servidor salarial não vai vir economizando, 100 mil ano, por exemplo. Não vai vir dessa forma. Com 100 mil ano, divide pelo salário do servidor, a contribuição a mais que pode dar no servidor. Não vai ser isso. A valorização do servidor vai se dar com o desenvolvimento da cidade, de dentro para fora, qualificando esse turismo da cidade, fazendo a devida regularização fundiária para se atrair, por exemplo, uma expansão de empresas na área continental, que fica se discutindo se dá, se não dá. Dá sim, tem empresa que já está instalada lá, que quer expandir, só falta terreno, e vai gerar mais emprego lá, entendeu? O pessoal fica querendo criar mito em torno disso. Tem trabalho para ser feito, esse é o ponto. Melhorando a qualidade da gestão da cidade,
vários foram as empresas que falaram que fugiram para Mongaguá, para Itanhaém, para não sei aonde, porque falava que aqui tinha uma dificuldade absurda, etc e tal, isso se resolve com gestão. Então, para mim, esse é o ponto. Desenvolver a cidade significa dar uma margem para valorizar o salário do servidor. Eu penso que valorização se dá pela questão salarial também, mas se dá por você melhorar os espaços de trabalho, todos os conceitos de ergonomia que fala, né? Arquiteto? Ergonomia, né? Os conceitos de ergonomia, de você fornecer os insumos adequados para se trabalhar, acho que isso é um ponto central, não deixar faltar a xerox, a caneta, o computador. Tinha alguém que estava... A cadeira. Quem que me falou da Univesp aí, que falou que não tinha nem computador e tal, enfim. Alguém me falou esses dias isso. Então, assim, a caneta, enfim, tudo isso para mim parte de uma questão de valorização do servidor. Você contrata um profissional e não dá a condição para ele trabalhar, é algo grave, né? Não tem sentido. Então, investir nas condições de trabalho, investir em conceitos até de melhorar a cultura organizacional, sabe? Melhorar, fazer uma boa gestão de recursos humanos e não ser um departamento de pessoal. São literaturas diferentes, né? Departamento de pessoal, burocracia, papelada, prontuário, aquela coisa. Gestão de recursos humanos, outra história. Acompanhamento, psicologia, outros conceitos, envolvimento, criação de grupo, enfim, é isso que a gente está falando. Quando a gente fala em fazer gestão de forma prática, é trazer outros conceitos para dentro da organização que valorize o servidor, inclusive nesse ponto de vista de melhorar o clima organizacional do trabalho. É insumo, mas é também relação interpessoal, sabe? E aí a gente tem que criar uma cultura disso, fomentar isso dentro da administração, e tenho bastante interesse em colaborar com isso. O assédio. Limita seu direito, limita seu horário, controla você, te perturba. No período eleitoral, te obriga, te pede para acompanhar um certo determinado, uma linha de raciocínio, e a gente quer saber a sua opinião sobre assédio. Excelente. Difícil, né? A gente tem que estar discutindo a questão de assédio, já é algo que para mim é essencialmente grave, assim. Eu estruturei a ouvidoria da Câmara de São Bernardo lá. É óbvio que a gente está falando de um universo muito menor, mas isso me fez observar a importância que tem uma ouvidoria boa, que funcione, que seja proativa, por exemplo, inclusive no combate ao assédio. Ou a ouvidoria ela serve, por exemplo, para você reclamar, para você denunciar, para você sugerir, para você elogiar, para você pedir informação. Então a ouvidoria, que é uma tendência, né, dentro do serviço público, a lei ela não é antiga, é uma lei recente. A lei é de 2018, se eu não me engano, lei federal de 2018, e a ouvidoria ela serve justamente como uma ferramenta que, se for bem usada, sabe, se for bem usada, se você construir ali a essência, a ouvidoria ser um órgão que vai seguir a linha do que tem que ser uma ouvidoria, você consegue começar a criar instrumentos dentro da cidade, ferramentas práticas, claras, de enfrentar o assédio, de enfrentar a perseguição. A partir do momento que você permite uma denúncia, um questionamento mais apurado, que vai ter que ser investigado. É claro que, da minha experiência, tem muito denuncismo, e aí o denuncismo, aquela coisa de um tentar atacar o outro por meio da ouvidoria, é algo extremamente nocivo também para dentro da administração, mas faz parte de você criar bons fluxos, bons processos que vão conduzir a uma apuração e aí efetivamente a uma melhoria e produzir efeitos dentro da administração. Combater o assédio é questão de princípio, porque não dá para trabalhar num ambiente de assédio, não dá para trabalhar num ambiente onde você chega, enfim, está ali um chefe complicado ou colegas de trabalho, enfim. É a cultura do ambiente. É a cultura do ambiente que a gente tem que cuidar. Eu sou muito mais da questão cultural do que da questão institucional, assim, sabe? Muitas coisas se resolvem no campo da cultura, no campo da conversa, no campo das boas relações, no campo do diálogo, resolução de conflitos, mediação. Eu acho que é muito mais por esse caminho.
mas o institucional, no caso a estruturação de uma ouvidoria e outras ferramentas de apuração, importa também. Então, tenha aí de uma forma direta, acabei citando um pouco mais questões de ferramenta, mas tenha de uma forma direta que tenha um compromisso com o combate ao assédio de uma forma séria, honesta, e não tenha um compromisso com erro. Se porventura você faz uma nomeação, a nomeação dá errado, a pessoa bota as asinhas de fora, o negócio não funciona bem, o setor desanda, que a gente possa rever isso, sabe? É isso, assim, a gente daí vai liderar uma cidade grande, de médio para grande porte, vai governar, mas acima de tudo vai liderar. E se eu falo que eu vou liderar, o papel de um líder é também reconhecer quando erra. Então, se porventura em algum momento tiver algum equívoco, que a gente possa dar um passo para trás, corrigir, para dar dois para frente depois. Essa parece uma questão mais simples, então. Se é estruturar um setor, ok, faz sentido, demanda posta e a gente tem que inserir isso dentro do nosso plano. Eu não sei bem se isso já consta no nosso plano, mas, se eu não me engano, teve até a discussão disso em alguma das reuniões. Mas, ok, entendi. É estruturar um setor e a gente está à disposição para fazer isso. É uma demanda da cidade. Bom, assim, receber menos que o mínimo é algo que já está até errado na essência, né? Eu queria, na verdade, eu tenho curiosidade para entender que brecha legal que foi usada para que isso ocorresse. O nosso plano, ele prevê e bota textualmente a questão do estudo do plano de cargos e carreiras. Então, a gente entende que isso é uma demanda da cidade, agora isso faz parte de um diálogo racional, entendendo que existe receita, existe despesa, e dentro de um diálogo racional a gente pode começar a discutir um plano de cargos e carreiras para que não fique para sempre essa discussão no varejo de cada carreira, né? Que vai aqui, aí consegue uma pressão ali, uma pressão lá, vem uma campanha do próprio sindicato e aglutina e faz uma... É isso, assim, a gente já sabe que já tem jurisprudência que se a vaga foi aberta no edital, a pessoa foi aprovada, ela tem o direito ao cargo. Então, vai ter um choque aí, né, de LRF com esse direito já conquistado, mas a gente vai ter que equilibrar isso, assim, é difícil falar exatamente, tem que equilibrar isso. Se a pessoa tem o direito de acessar, a gente tiver de alguma forma juridicamente travada, ela vai na justiça acessar, ela vai acessar a vaga de alguma forma, seja eu chamando ou seja a justiça obrigando. Mais ou menos isso que vai acontecer. Mas a nossa ideia é sempre, claro, poder convocar o que foi aprovado. Eu, mais do que ninguém sei, eu passei em primeiro lugar no meu concurso e fiquei esperando quase um ano para ser chamado e foi uma angústia sem tamanho, assim. Olha, desde o início que eu vi essa ideia, eu achei muito estranho. A questão de redução de aluguel é algo que está em pauta para mim e faz muito sentido, mas levar para o centro de convenções as secretarias da prefeitura, até pela característica daquela construção, é algo que para mim sempre foi muito estranho e questionável. Particularmente eu não vejo fazer sentido, e dos relatos que eu já obtive, de gravações de dentro que eu já vi, aquilo não é um espaço para se trabalhar. Essa é a minha visão. Acho que isso é algo que a gente vai ter que pôr em discussão. Não quero criar uma tensão com os servidores fazendo grandes movimentações desse porte. Acho a ideia legal de você ter um espaço que funcione para valer, com todas as secretarias e tudo mais, só que tenho muitas dúvidas se o espaço é esse, assim, sabe? Me incomoda muito que o teatro vire rodoviária, que o centro de convenções vire um complexo administrativo e de repente a gente vai qualificando os espaços da cidade com coisas que não foram planejadas definitivamente. Você começa a transformar a cidade num grande puxadinho de coisas, né? Que foi o que aconteceu em certo tempo. A rodoviária virou, o mercado municipal virou a rodoviária. Então, assim, confuso. Vamos precisar estudar isso. A gente precisa estudar a questão dos aluguéis da cidade também. Nesse ponto, vamos ter que buscar caminhos. De repente, uma incubadora ali para que a gente possa fazer desenvolvimento econômico, social, uma coisa assim. Eu acho que faria muito mais sentido do que, de repente, virar o grande complexo administrativo da cidade. Essa reforma complicada, né? Ela traz conceitos ali que
a gente que é servidor muitas vezes vê ali, para e pensa e fala, meu, se fosse simplesmente cumprido o que teria que cumprir, isso nem estaria em discussão, sabe? Coisas como a questão da estabilidade, de se questionar a estabilidade e tal. Aí de repente me vem uma reforma onde diz que a estabilidade se encerra. Eu tenho muita preocupação pelo que eu vivi na pele ao lado de pessoas muito boas que tinham medo de interagir com a gente, sabe? Gente que no meio da rua chegava no meu ouvido, falava um negocinho, tô contigo, e saía correndo, sabe? Que cenário é esse que a ausência da estabilidade vai criar, principalmente quando a gente traz para o âmbito municipal? Eu acho preocupante, e por essa lógica já dá para ver que existe margem de diálogo que vai ser feito, sabe? Existe margem de diálogo, a gente vai ter que entender. A reforma traz preocupações relevantes, ela não surge do nada, ela surge de preocupações reais no cenário do Brasil, né? Agora, eu acho que ela avança em algumas questões que me parece que desconhecem o dia a dia da administração. Eu estou citando um dos exemplos. A gente poderia ir ponto a ponto e discutir ponto a ponto o que cada um acha. Mas eu acho que esse exemplo, para mim, é muito emblemático, porque eu trago para a realidade do município, onde a ausência de estabilidade teria demitido aí umas 50 pessoas, pelo menos, que participaram do nosso plano de governo, entendeu? É complicado. Então, existe margem para o diálogo dentro da reforma administrativa aprovada, dentro dos limites legais. É isso, assim.